Zacarias 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegra-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Que Deus nos abençoe com a palavra do nosso Deus. Amém. Irmãos, nesta noite, eu quero meditar com base nesse texto aqui e desenvolver o seguinte tema: grandes conquistas de Deus para as nossas vidas. Grandes conquistas de Deus para as nossas vidas. Ou grandes conquistas. Amados irmãos, como é a primeira mensagem que eu estou compartilhando com os irmãos aqui na Igreja do Senhor, eu preferi, e Deus falou ao meu coração para falar acerca desse tema. Porque a Bíblia, ela menciona vários tipos de conquistas que nós temos em Jesus Cristo, incluindo a vitória da ressurreição sobre a morte, a conquista da nossa liberdade que temos em Cristo e a conquista da fé por meio da perseverança. E ao falarmos de conquistas, é importante que direcionemos os nossos olhos não apenas para aquelas que se referem às conquistas em questões materiais, financeiras e até profissionais. É claro que essas conquistas, elas fazem parte da nossa vida e elas são importantes. Mas há outras conquistas que precisamos experimentar na esfera emocional e conquistas principalmente na área espiritual. E em se tratando de conquistas espirituais, nós precisamos, amados irmãos, como igreja, prosseguir crescendo sempre na graça, no fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. E esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite está lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. Quero falar um pouco sobre a vida de Zorobabel. Zorobabel é um personagem um pouco desconhecido, mas que foi muito usado e foi abençoado por Deus. Deus chama Zorobabel de anel de selar. Se os irmãos voltarem aí, antes do livro de Zacarias, voltem aí, umas 2 páginas, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: naquele dia, Ageu 2, 23, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor,
e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui, amados, em Ageu, capítulo 2, versículo 23, Deus o chama de anel de selar. O que é um anel de selar? Um anel de selar era um pequeno objeto de metal, feito de ouro ou prata, usado para autenticar documentos e cartas. Ou seja, este anel representava poder. Em outras palavras, Deus estava conferindo poder a Zorobabel para a conquista de um grande projeto. E que projeto era este? A reconstrução do templo em Jerusalém, depois do cativeiro de 70 anos vivenciado pelo povo de Israel. Zorobabel foi um dos exilados que voltou. Ele era descendente direto do rei Davi e se tornou governador de Judá, junto com o sacerdote Jesua e outros líderes do povo. Zorobabel organizou a reconstrução do templo. Zorobabel também foi contemporâneo dos profetas Ageu e Zacarias. As profecias de Ageu e as visões do profeta Zacarias serviram de grande encorajamento para Zorobabel, indicando que ele completaria a sua obra e daria cabo na reconstrução do templo. Então, amados, através deste personagem aqui, Zorobabel, aprendemos que Deus ele é capaz de realizar coisas maravilhosas através de nós, mesmo que não nos sintamos ainda preparados. Nós vamos ver no decorrer da mensagem. Deus fará, porque Deus, ele é Deus. E aqui, Deus está motivando, incentivando Zorobabel para a reconstrução do templo, porque Deus falou e Deus iria cumprir todas as suas promessas na vida de Zorobabel. E nós também, amados, estamos iniciando um novo ano. E creio eu que Deus tem várias promessas para mim e para a sua vida. E talvez nós estejamos desencorajados, talvez nós estejamos com pouca fé para aquilo que Deus tem para fazer por nós e através de nós. Então, nesta noite e nesta passagem bíblica, eu quero destacar 5 passos que mudaram a vida de Zorobabel e, com certeza, também mudarão também a nossa, nos motivando, nos incentivando, nos dando coragem para continuarmos na nossa peregrinação, servindo ao Senhor com alegria e gratidão em nossos corações neste ano de 2026. E quais são os passos que devemos dar para as grandes conquistas que Deus tem para cada um de nós, para a sua igreja no ano de 2026? Eu quero rapidamente destacar 5 passos, com base aqui no texto, que nós devemos dar para as grandes conquistas que Deus tem para mim e para a sua vida neste ano de 2026. Principalmente as conquistas espirituais. As materiais são importantes, fazem parte da nossa vida, mas as emocionais, as espirituais, também Deus há de cumprir e fará com que nós venhamos
conquistar para a glória do nosso Deus. Então, o primeiro passo para que alcancemos grandes conquistas de Deus para as nossas vidas se encontra aí no versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: prosseguiu e ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, o primeiro passo para as grandes conquistas que Deus tem para as nossas vidas neste novo ano é que nós devemos depender totalmente e unicamente do Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Amados irmãos, quando nós olhamos aqui o contexto, Deus entregou uma missão a Zorobabel e disse que ele, Zorobabel, não poderia fazer ou cumprir aquela missão pela sua própria força. Ele tinha que aprender a depender do Espírito do próprio Deus. E aqui, amados, há uma grande lição para as nossas vidas. Porque Deus, através do profeta Zacarias, vem trazer essa palavra para Zorobabel, mostrando que a obra que Deus tinha para que ele realizasse não seria pela força dele, nem de qualquer outra, a parte de Deus, mas através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, sabem por quê? Porque Deus, ele sabe que nós gostamos de fazer as coisas, muitas vezes, do nosso jeito, de ter tudo o controle em nossas mãos. Mas Deus aqui, amados, Deus quer que nós, primeiramente, venhamos depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Deus muitas vezes permite falhas e frustrações, muitas vezes porque nós queremos realizar ou conquistar algo que pensamos através ou por meio das nossas próprias forças. Mas, amados irmãos, como Deus não quer que nos frustremos neste novo ano de 2026, Deus fala para mim e para você: dependa do meu Espírito. Por quê, amados? Porque Deus fala isso, amados, comigo e com você. Porque se alguém falhar conosco, Deus não vai falhar. Deus não vai nos desapontar. Ele é fiel. Ele vai cumprir. Recebemos uma tarefa, assim também como Zorobabel recebeu a tarefa para a reconstrução do templo. Em outras palavras, Deus está dizendo a Zorobabel e dizendo para mim e para você também nesta noite: olha, eu lhes confiei uma obra. Dependa primeiramente do poder do meu Espírito e vocês serão bem-sucedidos. Deus fala comigo e com você, assim como Deus falou com Zorobabel, por intermédio do profeta Zacarias. Você fará a minha obra não pelo seu poder, mas pelo poder do meu Espírito. Dependa do meu Santo Espírito para as grandes conquistas espirituais que eu tenho que vocês, para que vocês realizem
e sejam bem-sucedidos em todas as coisas. Então, amados, fica aqui esse primeiro passo que devemos dar para as grandes conquistas nesse ano de 2026. Nós devemos depender primeiramente do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos guiando, falando conosco, nos ensinando. E só assim nós veremos grandes conquistas em toda nossas vidas. Mas também o texto nos mostra, eu disse que era 5 passos para sermos bem-sucedidos nas conquistas que Deus tem para as nossas vidas neste novo ano. O segundo passo se encontra no versículo 7, que diz: quem és tu, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície ou uma campina. Amados irmãos, segundo passo que nós devemos dar para as grandes conquistas de Deus para as nossas vidas, nós não devemos olhar para as circunstâncias, as dificuldades, as montanhas, os montes que surgirão diante de nós. Aqui, amados irmãos, Deus, através do profeta Zacarias, está mostrando que aqueles que voltaram do cativeiro, eles estavam cansados, eles estavam desanimados, eles estavam enfraquecidos. Aquele povo tinha uma montanha de dificuldades para a reconstrução do templo. E creio eu, amados irmãos, que a começar por Zorobabel, que foi uma palavra direcionada a ele pensou: como é que eu vou fazer isso? Com tão poucos recursos. E assim, amados, pode acontecer também na minha e na sua vida. Muitas vezes nós queremos avançar, mas surgem muitos montes, surgem muitas montanhas que se levantam diante de nós. Mas assim como o Senhor falou a Zorobabel, Ele fala a mim e a você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos. Ele diz: as montanhas à sua frente, elas se tornarão o quê? Como uma planície, como uma campina. Quem é você, ó montanha, ó monte? Diante de Zorobabel, você vai se tornar uma campina. Então, amados, tiremos o nome de Zorobabel aí, coloca o meu ou o seu nome. Você está enfrentando alguma dificuldade? Ou tem alguma coisa que está impedindo você prosseguir? E você olha para um lado, olha para outro. Os recursos são poucos. Mas nós devemos crer, amados, que Deus, Ele é grandioso. Talvez uma montanha esteja diante de nós, ou várias montanhas, ou vários montes que têm impedido o nosso avanço, as nossas conquistas que Deus tem para as nossas vidas. Talvez seja na área da finança. Talvez seja num problema conjugal que está existindo. Talvez seja num problema familiar. Pode ser também uma enfermidade. Pode ser uma crise espiritual também que você esteja passando, desanimado, abatido.
Talvez você esteja triste, mas Deus fala comigo e fala com você nesta noite. Quem és tu, ó montanha majestosa, ó monte que está diante de ti? Nós somos o povo de Deus. Nós devemos crer que tudo o que tem impedido para desenvolvermos a obra do Senhor em nossas vidas, todos os montes que estão à nossa frente, quando nós, primeiramente, damos o primeiro passo, dependendo unicamente do Espírito Santo de Deus, esses montes se tornarão em planícies. Passaremos cantando e glorificando o nome do nosso Deus. Foi esta promessa que Deus deu a Zorobabel, ao povo que estava retornando do cativeiro. O povo estava triste, cansado, desanimado, enfraquecido, com poucos recursos. Mas Deus vem, por intermédio do profeta Zacarias, e anima o governador de Judá e diz: Zorobabel, você vai dar agora início à reconstrução do templo. Você está vendo um monte de dificuldades. Pode vir o desânimo, pode vir a tristeza, mas se você, eu disse a você, dependa do meu Espírito, que esses montes vão se tornar como uma planície. E você vai realizar o que eu tenho proposto para a sua vida. Então, amados, dependamos do Espírito Santo. Não olhemos para as circunstâncias. Porque Deus, Ele tem coisas maravilhosas, muitas conquistas para nós, como seu povo aqui ainda nesta terra. Mas também há um terceiro passo que nós devemos dar para que Deus venha cumprir em nós as grandes conquistas que Ele tem para o seu povo. Está no versículo 7 ainda, a parte B. Porque Ele colocará uma pedra de remate, ou uma pedra principal, aos gritos ou a aclamações, dizendo: haja graça e graça para ela. Há outras versões que dizem: Deus abençoe, Deus abençoe. Tem outras versões que falam isso. São palavras sinônimas. Graça é bênção de Deus para o seu povo. Então, o terceiro passo para que venhamos realizar as grandes conquistas de Deus é que nós devemos proclamar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. O reinício da construção do templo se faria com a edificação da pedra principal, ou seja, da pedra, como diz aqui, de remate, ou a pedra principal, em outras versões falam. E essa pedra deveria ser colocada sob os gritos de Deus, Deus dizendo a Zorobabel: Zorobabel, põe a pedra principal, a pedra de remate, e diga: graça. Que maravilha, irmãos. Graça e graça para ela. Deus abençoe, Deus abençoe. Diga só isso, Zorobabel, mas coloque a pedra de remate. Amados, isso é maravilhoso. Por que Deus manda que diante das dificuldades, diante daquilo que vamos realizar para o Senhor, Zorobabel estava colocando a pedra para iniciar a reconstrução do templo. E quantas coisas nós temos que iniciarmos para o Senhor?
pegarmos, vamos dizer assim, essa pedra de remate, darmos início e dizer: Senhor, derrama graça, Senhor, graça para ela. Abençoe, Senhor, abençoe o que tu queres que eu faça, ou que nós venhamos fazer. Amados, ao invés de murmurações, nós devemos começar a proferir essas palavras de bênçãos quando as dificuldades surgirem. Está difícil? É com dificuldade? É, e sempre será a obra de Deus. Mas clamemos: graça, Senhor, sobre a tua obra, graça, Senhor, sobre a tua obra. Abençoe, Senhor, abençoa, Senhor, a tua obra. Mas muitas vezes, ao invés de nós estarmos clamando, pedindo a bênção de Deus, nós ficamos murmurando. Porque, amados, nós fomos chamados para proclamar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas e proclamarmos as bênçãos do Senhor também para outras pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus diz que eu e você, meu irmão, nós somos abençoados ou fomos abençoados em Cristo, eu devo me alinhar a essa palavra e declarar sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus projetos, e dizer: Senhor, abençoa, Senhor, derrama graça, Senhor, graça sobre esses projetos, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a tua igreja, sobre todos os nossos planos que tu tem para as nossas vidas. Nós fomos chamados, amados, para proclamarmos as bênçãos, não para murmurarmos. E lembrei-me agora quando Deus chama Abraão. Deus diz: Abraão, sê tu uma bênção. O que Deus quis dizer isso? Abençoe Abraão. Proclama a bênção que eu derramei sobre a sua vida. O seu chamado. Abençoe as pessoas. Você foi chamado para isso. Entendamos, amados irmãos, um princípio na palavra de Deus. A boca do Senhor está dizendo, e o Senhor cumprirá. Então não há o que temer. O cenário parece cinzento. Neste ano de 2026, as montanhas estão aí, os montes, as dificuldades. Nós ficamos conjecturando tantas coisas. Mas Deus diz: dependa do meu Espírito Santo. Não olhem para as circunstâncias. Proclame as minhas bênçãos sobre as vossas vidas e derrame essas bênçãos. Abençoe as pessoas ao seu redor, na sua família, onde quer que você esteja. Porque é eu que estou dizendo a você. Faça isso. Como diz Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu estou enviando. Se Deus está mandando nós fazermos isso, amados, proclamarmos isso, vamos fazer porque é palavra do Senhor. A palavra de Deus vai se cumprir, como se cumpriu na vida de Zorobabel. A palavra de Deus sempre vai prevalecer. Não é a nossa palavra que vai prevalecer o que eu quero conquistar, mas a palavra de Deus é que vai prevalecer se eu me alinhar a ela. É diferente. Mas Deus dizendo:
A palavra vai ser cumprida. E ela prosperará naquilo porque Deus está enviando. Então, amados, já vimos aqui 3 passos que devemos dar para as grandes conquistas que Deus tem para nós como povo de Deus. Primeiro, depender totalmente do Espírito Santo. Segundo, não olhar para as circunstâncias. Terceiro, nós devemos o quê? Estarmos proclamando as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Quarto passo, está aí no versículo 9, que diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Irmãos, quarto passo para as grandes conquistas de Deus para as nossas vidas. Nós não devemos abandonar o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Deus estava dizendo aqui a Zorobabel, por intermédio do profeta Zacarias, que ele não só colocaria os fundamentos do templo, como também Zorobabel terminaria o templo. Irmãos, que palavra temos para cada um de nós como igreja, como servos e servas do Senhor? Nós também devemos nos empenhar com toda a nossa força que vem de Deus, para cumprirmos fielmente o projeto que Deus coloca na minha e na sua mão. Sabe por quê? Deus sempre termina o que ele começa. Vou repetir, viu? Deus sempre vai terminar o que ele começou. Deus não deixa a obra inacabada. Se ele tem algo para a minha vida, se ele colocou um projeto de vida na minha e na sua mão, é porque ele vai concluir. Deus não faz pela metade. Ele disse aqui a Zorobabel através do profeta Zacarias: olha, Zorobabel, você lançou as pedras, eu não disse a você, coloque as pedras de arremate. Dê início, clame, graça e haja graça. Ou bênção, Senhor, abençoa, Senhor. Sabe por quê? Eu mando você fazer isso? Porque esse projeto que eu tenho para a sua vida, Zorobabel, eu vou cumprir. Eu não vou deixar pela metade. A mesma coisa se cumprirá na minha e na sua vida. Deus tem um projeto de vida para mim e para você. Não só nesse ano de 2026, mas no decorrer dos tantos anos que Deus nos concederá adiante. Lá em Filipenses, Paulo diz, em Filipenses 1, versículo 6, Paulo tinha essa certeza, que Deus sempre termina o que começa. Ele diz: estou convencido, ou estou certo, que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia final. Até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei o que possa estar impedindo, talvez a minha vida ou a sua vida, das conquistas que Deus tem, o projeto de Deus que Deus tem para mim e para a sua vida. Mas saiba de uma coisa: se Deus iniciou, Deus vai agir e você verá a graça, o poder de Deus na sua vida. E quando você caminhar e vai dizer: é um milagre, isso foi um milagre que Deus fez. Porque eu não tenho condição de fazer estas coisas. Porque Deus é um Deus
que agem de forma diferente da nossa. Deus, ele age de forma, muitas vezes, milagrosa em nossas vidas. Olhe para o que você já realizou em nome de Deus, na obra de Deus, e você diz: eu não acredito que eu fiz tudo isso, mas não fui eu que fiz. Foi a graça de Deus sobre a minha vida. Porque nós mesmos, nós não temos condições de realizar a obra de Deus se não dependermos totalmente do seu Santo Espírito e confiarmos tão somente que Ele há de nos guiar e Ele há de nos fortalecer todo o tempo que nós iremos viver aqui nesta terra. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Esta é a convicção, a certeza de um crente, de uma crente fiel a Deus. Ela persevera, essa pessoa persevera, para que, havendo feito a vontade de Deus, ela alcançará a promessa de Deus, que é a conclusão da obra da salvação em nossas vidas. Ou Jesus Cristo vindo nos buscar, ou nós partindo para a eternidade pela morte. Você tem essa convicção, meu irmão? Você tem essa convicção, minha irmã? Que você está buscando fazer a vontade de Deus, perseverando firme na fé, para que a promessa de Deus se cumpra na minha e na sua vida, orando pelos outros, estimulando os outros, uns aos outros, na obra do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Não abandonarmos o projeto de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós temos funções diferentes no corpo de Cristo. Cada um de nós, Deus tem um projeto para a minha vida, para todos os irmãos que aqui estão. Então, amados, confiemos. Nós, com a graça de Deus, com a dependência do Espírito Santo em nossas vidas, com certeza, Deus está falando comigo e com você, que Ele vai terminar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Mas uma coisa nós devemos ter certeza: a caminhada é longa. As tempestades, os vendavais, as montanhas que surgirão. Mas uma coisa nós devemos ter certeza, como nós vimos aqui: os montes ou as montanhas que surgirão, Deus há de falar comigo e com você para nos estimular na fé. Quem és tu, ó montanha? Quem és tu, ó monte? Diante de Zorobabel, tu vais ser como uma planície. Ele vai passar por esses obstáculos, porque eu estou adiante dele. A mesma coisa Deus fala comigo e com você. Os montes surgirão, as dificuldades surgirão, as montanhas majestosas, tem umas versões que falam isso, surgirão em nossas vidas. Mas diante do nosso Deus, nós crendo que Ele está conosco, se tornarão em planícies e passaremos alegremente, caminhando e cumprindo aquilo que Deus tem determinado na minha e na sua vida. Mas também tem o último passo para que as promessas de Deus, as conquistas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas. Está aí no versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel.
Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Quinto passo para que as conquistas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas. Nós não devemos desprezar as pequenas coisas, os humildes começos. Zorobabel iniciou o projeto aqui, desprezando as coisas pequenas que tinha em suas mãos. É possível que ele não tivesse tanta colaboração que esperava para realizar a reconstrução do templo. Não havia muita gente disponível, nem recursos necessários. Deus, então, envia o profeta Zacarias para encorajar Zorobabel. Não despreze os humildes começos ou as pequenas coisas. Em outras palavras, Zorobabel, não despreze o dia dos humildes começos ou as coisas pequenas. Sabe por quê? Porque o Deus que está falando com você, Zorobabel, o Deus que está falando conosco também, amados, é um Deus grande. O Deus que fez esta promessa a Zorobabel, quando tudo ainda era muito pequeno aos olhos de Zorobabel, ele faria e realizaria o que ele havia dito através do profeta Zacarias, que ele ia concluir o tempo do Senhor. E Zorobabel, no final, se alegraria junto com o povo. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas ou dos humildes começos, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Porque Deus assim diz, que Zorobabel não só iniciaria, colocaria a pedra, mas concluiria toda a obra de que Deus havia dito para ele por intermédio do profeta Zacarias. Então, amados, eu quero concluir dizendo o seguinte, que neste novo ano, lembremos dessas promessas de Deus aqui, feitas a Zorobabel por intermédio do profeta Zacarias. Devemos depender do Espírito Santo de Deus. Não olhar para as circunstâncias. Proclamarmos as bênçãos do Senhor. Não abandonarmos o projeto de Deus que Deus tem para as nossas vidas. E não desprezarmos as pequenas coisas. Os recursos são poucos, as pessoas são poucas, mas Deus é um Deus grande e Ele há de realizar o projeto que Ele tem para mim e para a sua vida, e nós veremos o final, e no final nós ficaremos alegres. A visão de Zacarias é um lembrete poderoso de que a obra de Deus não depende da força ou da habilidade humana, mas do poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Ele ilumina o nosso caminho, ele capacita a caminho a você a superarmos desafios. Ele nos conduz ao cumprimento das suas promessas, assim como fez com Zorobabel e Josué. Somos chamados a confiar no Espírito e a trabalhar com fidelidade na obra do Senhor no decorrer não só desse ano, mas dos quantos anos venham para que nós venhamos servir e concluir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos nos alegrarmos sempre, ouvindo a voz do nosso Deus, para que nesse ano de 2026
Deus cada vez mais venha ser glorificado em nossas vidas e assim cumprindo cada um de nós aquilo que Deus tem preparado. Uma coisa eu tenho certeza: Deus sempre dará grandes conquistas ao povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.